tentamos muitas vezes conciliar essa agenda da presença do governador em Maringá para trazê-lo aqui à Jovem Pan, para levar até você essa entrevista, o bate-papo com ele. Governador, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá. A gente ensaiou muito essa presença do senhor aqui, finalmente conseguimos. O senhor é muito bem-vindo aqui à casa Lupa News. Obrigado, Paulo. Quero cumprimentar você, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, a Pamela, representando aqui a nossa bancada feminina, cumprimentar o Carioca, o Aguinaldo, o Kim Rafael, o Jorge, também o Luiz Neto, o Tupã de Curitiba falando com a gente, o Ângelo Rigon, e aqui cumprimentar o prefeito que está nos acompanhando nessa agenda de hoje, de grandes investimentos, de grandes anúncios importantes para Maringá e para a região, e também o Rodrigo Pina, que trabalha com a gente, que nos ajuda. Para mim é um prazer poder estar aqui visitando a Jovem Pan, podendo conversar um pouco com os nossos ouvintes de vocês e, acima de tudo, claro, falar um pouco uma prestação de contas até através das perguntas e desse bate-papo e mostrar esse bom momento que o Paraná está vivendo. Governador, o senhor falou da presença do senhor em Maringá aqui. O senhor vem para assinar aqui a duplicação, né? O trecho de duplicação da 317, que é um trecho considerado até curto, um pouco mais de 21 quilômetros, mas um trecho perigoso, já gerou muitos acidentes. Parece uma obra pequena, se você olhar para o Paraná todo, mas é uma obra importante. E na visão do senhor, qual a importância dessas pequenas obras, igual essa duplicação da 317 para o Paraná? Ô Paulo, na verdade, assim, antes de falar da obra, né, dessa obra específica, é importante os ouvintes entenderem o que nós estamos fazendo no Paraná, em especial na área de infraestrutura. Se você pegar o mapa da América do Sul, e olhar no mapa, o Paraná está no centro de 70% do PIB da América do Sul. Então nós temos uma posição geográfica que poucas vezes, talvez os outros governantes não tiveram a oportunidade de ter essa visão logística, vamos dizer assim, do mapa da América do Sul. E essa posição de estar no centro de 70% do PIB da América do Sul, que gira em torno de 1 trilhão e 300 milhões de dólares, faz o Paraná ter geograficamente uma posição de vantagem perante qualquer outro estado ou qualquer outro país da região. Nós somos o estado que liga o sul com o sudeste brasileiro, que é o maior mercado consumidor do país. Nós fazemos fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Nós somos a ligação do sul com o centro-oeste brasileiro. Então, o que nós fizemos quando eu comecei a elaborar o plano de governo com a nossa equipe? Nós colocamos na cabeça que nós íamos fazer o Paraná ser a central logística da América do Sul. Por que isso? Por uma vocação geográfica e, segundo, quando você tem uma infraestrutura de eficiência, automaticamente você atrai o desenvolvimento industrial, econômico e isso, obviamente, traz riqueza. Então, nós começamos um planejamento a médio e longo prazo para o Estado. Então, primeiro, eu criei o Banco de Projetos. Isso foi em janeiro, quando eu assumi o governo. O Banco de Projetos é um recurso que eu arrumei do BID para que a gente colocasse... vai chegar a 300 milhões. Nós já usamos 210 milhões em projeto. Por quê? O mal do Brasil, isso é um problema, não é do governo A ou governo B. O mal do Brasil, culturalmente, nós não temos o hábito de planejar a médio e longo prazo. Isso é um problema cultural. O chinês, ele planeja 100 anos na frente. O americano, os europeus, em média de 50 anos na frente. Nós planejamos um mandato de 4 anos. Infelizmente, é uma cultura de gestão pública nossa. Então, nós fizemos o banco de projetos e começamos a fazer projetos executivos. Terceiras faixas, viadutos, trincheiras, pontes, duplicações, contornos, e não só na questão rodoviária. Por exemplo, a Ferroeste, que é um ramal importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil, não é do Paraná, do Brasil, que liga Maracaju, Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá, sempre se falou. Eu me lembro assim de 3, 4 vezes encontros de governadores do Paraná com governadores do Mato Grosso do Sul, apertando a mão, falando que ia sair a Ferroeste, mas nunca teve projeto. Eu assumi o governo, coloquei 40 milhões de reais no estudo ambiental, no estudo de viabilidade econômica, no estudo de engenharia. Agora nós tivemos o projeto aprovado pelo IBAMA, 3.600 páginas, e vamos levar para a Bolsa esse ano ainda, num corredor que vai levar 80 milhões de toneladas por ano. São aproximadamente 30 bilhões de investimentos. Então, pensando que o Paraná tinha que ser ter essa vocação de logística, nós começamos a elaborar esses projetos. Então, primeiro,
fazer o Porto de Paranaguá ser o porto mais eficiente do Brasil. Somos, por 2 anos consecutivos, premiados pelo Ministério da Infraestrutura como o porto mais eficiente do Brasil. Agora estamos fazendo uma licitação de R$500 bilhão de uma obra dentro do Porto de Paranaguá, que vai ter o Moegão. Hoje o trem tem que chegar, ele tem que ser fracionado para fazer a carga e descarga. Com esse projeto de R$500 bilhão de investimento que nós estamos fazendo, ele vai fazer uma meia-lua, onde o trem chega e descarrega 180 vagões simultaneamente. Projetaço. Batemos recorde em 2019 de movimentação de cargas, batemos o próprio recorde 2020 e fechamos o ano 2021 batendo o próprio recorde 2020. E janeiro fechou, segunda-feira, recorde da história de janeiro. Então, fizemos um porto eficiente, que era uma vergonha no passado, hoje é um porto que é respeitado no Brasil. Projeto férreo, com a Ferroeste. E o projeto de logística do Paraná, investimento em duplicações de rodovias, terceiras faixas e assim por diante. Então, Maringá e Guaraçu, ela faz parte desse pacote de investimentos em rodovias. Então, se você falar, nós temos a duplicação da 323, Maringá até o Moarama, já estamos fazendo até, chegando no Rio Ivaí a duplicação e mais 20 trechos de terceira faixa na 323. Estamos fazendo o trevo gauchão de Moarama, que era um problemaço ali, duplicação, viadutos, enfim. Estamos fazendo a 280, que pega o sudoeste. 280 é uma rodovia de 40 anos, um horror aquela rodovia, passa caminhão de madeira pesado, enfim, estava destruída. Você fazia recap e não adiantava. Mandei fazer de concreto. É a primeira rodovia estadual de concreto. Tecnologia americana, alemã. Está fazendo 1 quilômetro, 1,2 por dia de rodovia. Até final de abril nós estamos inaugurando 54 quilômetros de rodovia de concreto com terceira faixa, enfim. Estamos fazendo a 445, a obra de duplicação sentido Londrina, uma obra que o Ney Braga fez, nunca ninguém ampliou a capacidade daquela rodovia, duplicação daquela rodovia. Então tudo isso está sendo pensado para automaticamente fazer com que o Paraná, nesse curto e médio prazo, passe a ser a grande central logística do Brasil e da América do Sul. Vamos lá, Agnaldo Vieira. Governador, bom dia. Eu iria perguntar sobre a possibilidade do subsídio para o transporte coletivo, como há na região metropolitana de Curitiba, se isso poderia ser implantado aqui para Maringá. Essa semana o prefeito anunciou a redução na tarifa, né, subsidiando algumas benfeitorias para o transporte coletivo, e aí dessa possibilidade também para reduzir, para justamente voltar a ter passageiros no transporte coletivo, e isso facilitaria também. E a posição do governador em relação até a pergunta do nosso amigo Paulo Vital, que os governadores deram isenção por mais 60 dias, prorrogaram para os combustíveis, e amanhã parece que tem um aumento de 15% da Petrobras. Para mostrar que a culpa não é dos governadores, né? Fica bem claro daí que o combustível é dólar, não é culpa do presidente, não é culpa do presidente da Petrobras, não é culpa do governador. Não dá para mentir para a população. Combustível é dólar. Dólar subiu, combustível sobe. É commodity. Como o dólar sobe, a soja sobe, ou por causa de uma estiagem, o dólar está alto, a soja acaba subindo também. É dólar. É que criou-se uma narrativa no Brasil ao longo de décadas que a culpa do combustível é culpa do presidente, é do ministro. É bobagem, isso aí é mentir para a população. É dólar. Claro que se a economia brasileira for bem ou cada vez melhor, o dólar ficando baixando, automaticamente vai ficar mais barato também o combustível. Por quê? Nós somos autossustentáveis de petróleo. O Brasil é autossustentável. Só que o Brasil não refina 100% do seu petróleo. Então nós pegamos aqui do pré-sal, aquilo que é explorado, manda para fora, para onde é feito o refino desse petróleo, que daí vira diesel, vira combustível, e nós importamos de novo. Então, você extrai a tua matéria-prima, manda pro estrangeiro para ele transformar, beneficiar isso, e a gente importa em dólar. Então, é mentir para a população. Não podemos mais ficar mentindo, até porque a internet, hoje a comunicação chega muito rápido, as pessoas se informam. 3 meses falando que era culpa de governador, o povo acreditou, depois começou a ver que não era, tanto é que está aumentando amanhã. Então, assim, não é culpa de ninguém, culpa é do dólar. Então nós temos que trabalhar para que o dólar no Brasil fique mais barato. Em vez de estar 5,30, tem que chegar a 4,50, R$4. Aí você ajuda a diminuir o preço do combustível. E apesar que o problema do combustível também é no mundo. Nos Estados Unidos também está aumentando absurdamente. O presidente americano agora falou que vai colocar 50 milhões de barris da reserva que eles têm à disposição, porque está uma escassez de petróleo no mundo.
porque a indústria começou a voltar no planeta todo mundo usando muito combustível e automaticamente o produto fica escasso. E a questão do subsídio, veja, nós temos buscado achar alternativas. Não dá para comparar a questão de Maringá, de Londrina, de Cascavel com a questão de Curitiba. Por quê? Curitiba faz parte, tem 24 cidades no entorno de Curitiba que são cidades conurbadas, que são praticamente bairros de Curitiba que estão, vamos dizer assim, de vizinho de porta, né, de muro. E essas cidades automaticamente são cidades, tem cidade que está até a 60 quilômetros de Curitiba, que faz parte da região metropolitana. E em cima do Estatuto das Cidades, o governo do estado, quando tem uma região metropolitana muito ampla e muito populosa, você tem algumas responsabilidades. Então, juridicamente, ela não se enquadra nem Maringá, nem Londrina, nem Cascavel, que são as grandes cidades do estado, Ponta Grossa, nesse modelo jurídico que nós temos no Estatuto das Cidades. Então, nós temos uma obrigação de atender a região metropolitana de Curitiba, já que o sistema lá é integrado e faz parte 24 cidades que somam mais de 3,5 milhões de habitantes. Então, é um modelo jurídico diferente. Agora, nós estamos fazendo um trabalho em Brasília, até com o presidente do Senado, os governadores, os prefeitos, porque a gratuidade, por exemplo, do idoso, de policial, correios, né, do carteiro, isso entra no custo. Se o Zé não paga, o Mané paga, né? É assim, alguém tem que pagar o custo. Essa gratuidade vem de uma lei federal. Se é uma lei federal, cabe ao governo federal subsidiar essa gratuidade. Então, isso está sendo construído. A gente espera, obviamente, que isso possa ser aprovado no Congresso. Ótimo. Vamos lá. Kim Rafael. Bom dia, governador. Na sua avaliação, o presidente Bolsonaro geriu bem a pandemia? E como está o relacionamento político-eleitoral com o Bolsonaro para essas eleições? Veja, o relacionamento político-eleitoral bem, eu sempre tive... Primeiro assim, o que eu fiz quando assumi o governo, Kim? O Paraná, historicamente, sempre teve muita briga política. Se você parar para pensar, isso não é eu que estou falando. Eu lembro que o senador Álvaro Dias falou no início do meu mandato, inclusive. Fazia 30 anos que os 3 senadores não almoçavam com o governador para falar de agenda política em Brasília. 30 anos. Então, assim, nós sempre tivemos uma briga do governador que não se dava com os senadores que não se davam entre eles, que não se dava com o governador ou que o governador não se dava com o presidente. Então, quando eu assumi o governo, eu busquei construir uma pacificação política. Porque onde tem uma pacificação política, você consegue atrair novos investimentos. O empresário, ele não vai, por exemplo, se tem um prefeito que fica xingando, brigando, só arruma confusão, você acha que ele vai vir para Maringá? Ele vai para outra cidade, ele não quer confusão. O empresário, ele quer pagar o seu imposto, gerar o seu emprego, ganhar o seu dinheiro. Ele não quer injeção de saco político. Então, nós construímos um ambiente de tranquilidade política. Eu não gasto energia brigando. Até porque o povo me paga para trabalhar e não para brigar. Então, nós criamos um ambiente tranquilo. Então, eu me dou bem com o presidente. Aliás, tem ajudado o Paraná. O investimento da Itaipu, que é a obra que nós estamos fazendo no governo do estado, mas é investimento da Itaipu. A segunda ponte, lá em Foz do Iguaçu, que nós temos também a rodovia das Cataratas, que nós vamos listar agora, que é importantíssima, a Boiadeira, que é uma obra importantíssima que liga o Mato Grosso do Sul com o Paraná até o Moarama, que é uma obra que o governo do estado está fazendo em parceria com a Itaipu. Então tem um ambiente político saudável e eu sou um cara que procuro ser respeitoso, eu respeito as autoridades. Se você falar no campo da gestão da pandemia, se você falar em termos de assistência do Ministério da Saúde, o governador que falar mal de qualquer ministro que passou na saúde não está sendo sério, não está sendo correto. Porque desde do primeiro ministro, Mandetta. O Mandetta, depois entrou o Pazuello, até o Taixe, que ficou 3 dias, até o Taixe ajudou o Paraná e ajudou os estados. Ele conseguiu fazer, em um mês que ele ficou, bastante liberações de UTIs e tal. E agora o Queiroga. Todos eles, eu posso falar por mim, mas eu acredito que isso foi um tratamento geral para os estados. Não faltou nada, nós trabalhamos muito, a questão de leitos do UTI, questão de medicamento. Claro que teve, em alguns momentos, atrasava um pouco mais, mas esse é um problema de escassez no mundo. Mas, assim, em termos operacionais, o Ministério da Saúde deu toda a assistência para os estados e para os municípios. Agora, se você me perguntar sobre a questão pessoal do posicionamento, eu acho que teve alguns exageros. Por exemplo, eu sou ele, né, no caso, que ele era muito a favor de cloroquina.
Não tem problema. Agora, você não precisa exigir que as pessoas tomem. Isso é uma questão do médico. Quem vai decidir é o médico que tem que tomar. Né? A questão da vacina para criança. Olha, eu não vou vacinar minha filha, mas comprei e está à disposição dos pais que queiram vacinar. Então, acho que ele acaba exagerando na eloquência, que é o estilo do cara, é o estilo do presidente, e automaticamente isso cria uma polêmica em torno de tudo que ele fala. Mas eu, assim, falando em cima do trabalho operacional, nós não podemos reclamar, porque houve sim uma assistência importante do Ministério da Saúde. Vamos lá, agora vamos Curitiba. Fernando Tupan, fica à vontade. Tudo bem, Ratinho? Tudo bem, Tupan, bom dia. Bom dia também para o prefeito Ulisses Maia. Eu vou fugir um pouquinho aqui do que a gente vem conduzindo até agora e já pensar no que deve acontecer assim agora em outubro de 2022. A gente está vendo e muita gente fala que o senhor vai com o Sérgio Moro, vai com Álvaro Dias, mas o que a gente vê hoje assim é uma distensão do novo e o velho. O velho representado pelo senador Álvaro Dias hoje, com 78 anos, quer ficar em Brasília até 86, não sei se vai ter saúde até lá, ou gente que quer trabalhar, tanto que eu já listei 29 pré-candidatos ao Senado, e mostra que o Álvaro Dias vem sendo contestado bastante. Saber o seguinte: quem será o nome do Senado para o senhor e quem será o nome para presidente? Se vai ser o Jair Bolsonaro, se vai ser o Lula, se vai ser o Sérgio Moro? Olha, Tupã, bom, primeiro assim, eu acho que nós temos um problema bom para resolver, que é a questão do Senado, né? Nós temos bons quadros para ser apresentado à população para a candidatura a Senado. Isso é um problema bom. O duro se nós tivéssemos só nomes ruins, né? Que não tivesse o respeito da sociedade ou que fosse um político tranqueira. Então, eu acho que o senador Álvaro Dias é um senador que tem uma história política no Paraná, uma história, né, de uma imagem muito positiva, né? Tem, ao longo da sua carreira, prestado um serviço importante, foi um governador importante do nosso estado, e é um nome, né, obviamente, que sempre é muito lembrado e automaticamente tem uma boa preferência da população. E nós temos também nomes que vêm, não vou falar da nova geração, porque não é só a questão da idade, né? Mas de um novo momento político, que são importantes. Nós temos aí o próprio Guto Silva, que foi chefe da Casa Civil, nós temos o Beto Preto como secretário de Saúde, nós temos o Sandro Alex, que é um grande secretário de Infraestrutura, nós temos nome como o prefeito Ulisses Maia, o prefeito Paranhos, que são grandes gestores que nós temos no Paraná, o Marcelo Rangel, que foi ex-prefeito de Ponta Grossa, que é meu superintendente de inovação. Então, assim, nomes, nós temos bons nomes importantes. O que eu não tenho, neste momento, gastado energia em ficar discutindo essas questões político-partidárias, porque, apesar de ser o ano eleitoral, nós estamos ainda a 8 meses da eleição. Nós temos ainda a discussão partidária que vai até início de abril, de filiações, se vai ter federação, e tem as convenções que acontecem só depois de junho, se eu não me engano é julho esse ano. Então, assim, tem muito tempo, apesar de aparentar estar próximo, tem muito tempo. Se você antecipa esse debate, você já começa a ter uma guerra interna aqui no jogo de ocupação de espaço. Então, como a eleição é só em outubro, a convenção é só em julho, e nós temos que esperar as movimentações políticos partidárias, por exemplo, o meu partido possivelmente vai buscar ter um candidato a presidente, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um grande quadro. Mas eu também, até agora, não está decidido isso, nem o próprio Pacheco decidiu isso, o presidente do Senado. Então tem que esperar. Se o partido tiver candidato, obviamente que eu sou partidário. Se o partido não tiver, obviamente que a relação, essa relação boa do Paraná ou do governo do estado com a presidência da República tem peso. Então tem que esperar o cenário para a gente poder tomar uma decisão. Não dá para antecipar o jogo político. Eu acho que um grande erro, talvez, do Brasil e de alguns governadores,
Você pega o Whitson do Rio de Janeiro, o ex-governador que foi caçado lá, infelizmente por problema que teve político, o próprio Dória, eles anteciparam, quando assumiram o mandato, já começaram a falar que é candidato a presidente. Virou uma guerra o Brasil. Então nós não precisamos fazer isso no Paraná. O Paraná está bem, nós estamos num ambiente de paz, de união, gerando emprego. Nós batemos o recorde da história de geração de emprego, 172 mil empregos. O ano passado, Maringá foi uma das cidades que mais gerou emprego no Brasil. Então por que nós vamos ficar se matando politicamente agora? Bobagem. Não vamos gastar energia com isso. Pamela Bussolini. Bom dia, governador. Falando em saúde, né, como você estava falando na pandemia, eu não posso deixar de perguntar como mulher, porque é um desejo muito grande aqui na nossa cidade e uma demanda muito grande das famílias sobre o Hospital da Criança, né, que é uma obra que a gente está aguardando muito, né, para que ela seja concluída e entregue para a população e que ela possa utilizar esse hospital, até para evitar o deslocamento dessas famílias para lugares distantes, enfim. Então, eu gostaria de saber como está essa obra, se existe previsão de entrega, isso que eu gostaria de saber do senhor. Bom, Pamela, primeiro, para nós também é um motivo de muito orgulho e uma ansiedade grande para que esse hospital possa ser entregue o quanto antes para a população. É importante também fazer uma fala aqui sobre como nós pensamos a saúde no Paraná. Como você falou, o deslocamento, né? A saúde do Paraná era muito concentrada, em especial em Curitiba. Então nós tínhamos aí o famoso turismo da ambulância. As pessoas tinham que se deslocar 200, 300 quilômetros para ir fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma cirurgia de vesícula. Então, quando eu assumi o governo, mesmo antes da pandemia, já estava no nosso plano de governo, era fazer a descentralização da saúde. Então, é criar bons hospitais regionais que pudessem atender as pessoas na sua região. Então, e hospitais não só públicos, mas hospitais públicos do Estado, hospitais municipais e hospitais filantrópicos que atendessem o SUS. Ou até hospitais particulares que atendessem o SUS também. Então a gente começou a organizar essa rede hospitalar. Claro que com a vinda da pandemia, a gente teve que repensar e até antecipar algumas decisões que nós íamos fazer a médio prazo para que a gente pudesse atender a questão do Covid. Por exemplo, o Hospital de Guarapuava, que não tinha um hospital do Estado lá, nós antecipamos em 8 meses a obra. Colocamos gente trabalhar 24 horas para entregamos em julho de 2020 esse hospital para atender o Covid. Hoje é um hospital regional que, obviamente, que depois que o Covid diminuir, você vai ter toda uma rede de cirurgias ali. O Hospital Telêmaco Borba. Esse hospital tinha ficado pronto em 2009. 2009, estou falando de quase 15 anos atrás. Nunca tinha sido colocado para funcionar. Eu coloquei ele para funcionar, não tinha projeto de UTI, fizemos projeto de UTI e um projeto de UTI pediátrica, inclusive, para atender o Covid e a região. Nós temos o Hospital de Ivaiporã, que é um hospital que quando eu assumi o governo, ele estava com 20% de construção, também conseguimos antecipar para que ele pudesse estar terminado para o Covid, antecipamos 6, 8 meses. Então começamos a pensar regionalmente. Então você pega esses 3 hospitais que eu falei, você pega o hospital agora que nós vamos dar a autorização ao hospital do Morumbi, em Paranavaí, para atender a região de Paranavaí. O hospital de Luanda, que é um hospital filantrópico que não atendia a região, agora passou a atender a região. Então a gente foi potencializando esses hospitais. Hospital de Reabilitação de Curitiba fazia 30 cirurgias, hoje faz 600. Então tudo isso começou a ser pensado. E essa parte do hospital de atendimento à criança, ele era muito concentrado também em Curitiba por causa do Pequeno Príncipe, que é uma referência no mundo, não é só aqui no Brasil. Então, esse projeto do Hospital Infantil aqui de Maringá é um projeto que também, quando eu assumi, estava em torno de 20%, 25%. É uma parceria Ministério da Saúde, Governo do Estado e Prefeitura. Então, dos 135 milhões em torno que é o investimento, o Estado colocou aproximadamente 50 milhões, depois uma parte a Prefeitura e a outra parte o Ministério. Então, é um projeto importante, mas é um projeto grande, projeto complexo, que é caro para fazer a construção e caro para manter. Não é um barato. Então ele faz parte de um projeto. Nós temos o Pequeno Príncipe em Curitiba, temos o Monastier em Campo Largo, que é um hospital também infantil fantástico, agora a gente potencializou muito esse hospital. Nós abrimos o Hospital da Criança em Ponta Grossa, para pegar toda a região centro-sul do estado, e o Hospital Infantil, que vai atender toda a região norte do Paraná.
Então esse hospital está na parte final, está agora a obra do entorno dele que a prefeitura também está fazendo. A gente acredita que final de março, início de abril, né, prefeito, mais ou menos, esse hospital está à disposição. A estratégia do prefeito é uma estratégia inteligente, ele estava me contando, inclusive, quando a gente estava vindo para cá, que é de trazer uma entidade de renome que já tenha expertise, já tenha conhecimento em gestão para fazer a administração. Isso é o que está dando certo no Brasil, inclusive. Você trazer, por exemplo, um Erasto Getter, um Einstein, um Sírio-Libanês, esses hospitais que têm tradição e têm know-how para tocar um hospital de grande porte, porque não dá para você colocar alguém que tenha um hospital pequeno para administrar um hospital desse tamanho. Mas é estratégico para o Paraná, sem dúvida alguma, vai ser um grande ganho de evitar uma mãe sair lá de Paranavaí, de Luanda, para levar no Pequeno Príncipe, porque vai ter muito mais perto um atendimento. Perfeito, obrigada. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, estamos hoje recebendo o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. A gente vai para um break agora, é rapidinho. Já a gente tá de volta, a gente continua com a entrevista no segundo bloco. 7 horas e 37 minutos. Ó, a gente... Vamos falar sério agora, né, Carol? A gente continua aqui com o governador Ratinho Júnior com a gente, falando sério agora. Vamos lá, Luiz Neto, sua vez. Fica à vontade. Governador, a gente sabe que a pandemia foi de muitos desafios para o Brasil, vários estados aí passando por dificuldades, e o Paraná na contramão disso, né? Nós tivemos a maior geração de empregos formais dos últimos 18 anos, vários projetos como Casa Fácil, o prefeito Ulisses Maia desenvolveu o projeto das EIs aqui, e a cidade foi contemplada com recursos do estado, energia solidária, a caixa d'água boa. Por que o Paraná vai na contramão? Qual a diferença do estado do Paraná para os outros estados do país? Olha, Luiz, primeiro que eu acho que é o nosso povo, né? Nós temos aí um povo que gosta de trabalhar, né? Eu acho que isso é uma característica muito forte do paranaense. Nós temos esse DNA de ser um povo trabalhador. Não que os outros não sejam, mas talvez a gente é mais. Então a gente tem essa característica. E onde tem trabalho, o desafio diminui, fica menor. Então, essa vocação do nosso povo ser trabalhador, ser empreendedor, gostar de enfrentar o desafio, não ter medo de enfrentar o desafio, se une nos momentos difíceis. Nós vimos uma união no Paraná que a gente tem memória curta, né, natural do brasileiro. Mas se você vê a união que teve no Paraná em torno dos momentos mais pesados da pandemia, os prefeitos, todo mundo unido, tentando tomar decisão em conjunto, todo mundo se consultando, a sociedade entendendo as decisões difíceis, os deputados juntos, as bancadas. Então, você imagina, a Assembleia Legislativa devolvendo dinheiro para o Estado para investir, Tribunal de Justiça devolvendo dinheiro para o Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público. Você imagina isso? Não teve isso no Brasil. Não teve isso no Brasil. Você pode pesquisar. Então essa união, esse momento de tranquilidade, de todo mundo estar remando para o mesmo lado, faz com que o Paraná se torne um estado diferenciado nesse sentido de conseguir romper os desafios. E veja, você falou da pandemia, que a pandemia mexeu mais com o mundo do que a Segunda Guerra Mundial. A pandemia mexeu mais com o planeta do que a Segunda Guerra Mundial, em todos os sentidos. E nós temos aqui o desafio da crise hídrica, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Nós estamos em calamidade hídrica há mais de 700 dias. Você imagina, Curitiba e região metropolitana, 3,5 milhões de habitantes, com água dia sim, dia não, 2 anos. Você imagina o que nós estamos enfrentando. Então, assim, mais os problemas do pedágio, que era uma bucha que nós tínhamos aqui no Paraná, 24 anos de mentira, de roubalheira, de sacanagem, de obra que foram tirada, de preço abusivo. Caiu no nosso colo no meio da pandemia, no meio da crise hídrica, e nós temos que resolver, e estamos resolvendo. Então, assim, eram os grandes desafios do Estado, que nós estamos conseguindo fazer isso de que forma? Com união, bancada, Assembleia Legislativa, setor produtivo, trouxemos todas as federações para discutir esses grandes temas, em especial do pedágio, que sempre foi um problema no Paraná. Trouxemos a sociedade civil organizada participando, os prefeitos. Então, quando você coloca todo mundo no coletivo e todo mundo rema para o mesmo objetivo, a gente consegue vencer. Então, aí você falou que é algo que muito me orgulha, porque não tem programa social melhor que o emprego, né? O pai de família, a mãe, o jovem, sair, buscar o seu sustento pelo seu esforço, pagar suas contas e tocar essa vida. Então, nós geramos 172 mil empregos no ano passado. O recorde da história. Abrimos janeiro, a segunda-feira agora, eu tenho o hábito de segunda-feira ver como que está as agências do trabalhador. Nós temos 200 agências no Paraná.
Nós abrimos com o recorde da história, 11.400 vagas abertas na segunda-feira, agora no Paraná inteiro. Isso é toda semana, ou é 10 mil empregos, ou 9 mil empregos. Então isso é uma demonstração da força da economia paranaense. Então eu estou muito motivado, acho que o segredo do sucesso é um bom planejamento e automaticamente essa união da população. Professor Jorge. Governador, em dezembro apresentamos para o senhor um projeto que se denomina Setor Especial da Monteiro Lobato, junto com o prefeito de Maringá e o deputado Evandro Araújo. E também nessa lógica que você fala de planejamento, ontem também o senador, presidente do Congresso, Pacheco, falou de planejamento e você mostra muito bem isso em relação à posição estratégica do Paraná. E dentro dessa posição estratégica, o DR teve um papel fundamental. A área que foi solicitada de doação é uma área do DR para contemplar esse setor especial. De lá para cá, a Câmara de Vereadores também se manifestou, o prefeito Ulisses Maia fez o requerimento, formalizou esse pedido e ontem, na Secretaria de Cultura, Victor Simeão e o representante do Instituto de Arquiteto do Brasil, a doutora Tânia, formalizaram então um encaminhamento. Para que esse encaminhamento de forma de elaborar os projetos se realize, a gente necessita uma autorização. Então eu estou aqui ao vivo pedindo uma autorização para fazer uma visita técnica de modo a formatar o concurso público que vai então subsidiar a construção e a reforma, mantendo essa construção e reforma a história do DR nesse local. Então, governador, podemos fazer a visita técnica? Pode fazer visita técnica, sim, Jorge, professor Jorge. É brasileiro, governador. Nosso tomador de pisco, né? Chileno. Agora, eu perguntei se o pisco é do Peru, do Chile, ele fala que é do Chile, mas os peruanos falam que é do Peru. Mas é claro que sim, Jorge, até porque nós já tem um trabalho do governo do estado, das nossas secretarias, que essas grandes áreas dentro das cidades... que não justifica mais ter. Antigamente justificava o DR ter um pátio de 100 mil metros quadrados. Hoje não justifica, até porque não tem mais aquele maquinário que tinha antes, até porque tudo hoje é contratado através de licitações da iniciativa privada, né? Então, de empresas que prestam serviço. Existem algumas máquinas apenas para algumas emergências. Então, isso sim, nós tivemos a reunião com o prefeito Ulisses Maia, no final do ano. Eu já tinha passado para o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, e o chefe do DR, que é o Furiati, para que a gente pudesse dar encaminhamento e automaticamente poder transformar aquela área, né? Uma parte daquela área, que é um parque de máquinas, num grande parque urbano que Maringá merece. Muito obrigado. E o prefeito sugeriu o nome de Elsa Soares para aquele centro multicultural. Vamos lá. Então, estamos trabalhando nisso aí. Obrigado, governador. Vou fazer mais um giro agora com vocês. Gostaria que vocês fossem objetivos na pergunta, tá certo? Vamos tentar, nesses 15 minutos que a gente tem, eu começo com você, Aguinaldo Vieira. Governador, sempre a gente fala em governador, vem funcionalismo público e o pessoal nunca está satisfeito. Em ano eleitoral, por exemplo, o que o funcionalismo pode esperar do governador? Existe também uma responsabilidade fiscal, né? Acho que o senhor gostaria que todo mundo ganhasse muito bem. Mas o que o senhor pode dizer ao funcionalismo público, né, nessas diversas áreas dos servidores que atendem tão bem o Estado? Primeiro, o meu agradecimento, né? Porque não tem como tocar o governo sem o servidor público. Quem toca o governo é o servidor público. Então, e o Paraná tem um quadro de servidores públicos assim fantástico. Poucos estados do Brasil têm um quadro tão qualificado como tem o paranaense. Claro que na minha função como governador eu gostaria de dar o máximo de aumento possível de reposição salarial, até porque eles merecem. Mas talvez o maior ativo que o servidor tem é a garantia de receber o salário. Nós já vimos aí responsabilidades no passado de governadores que quiseram fazer média com os sindicatos e acabaram quebrando o Estado. Então, a minha responsabilidade, eu como governador tenho a responsabilidade de ser o guardião do orçamento, que é poder aplicar bem o recurso e de forma organizada, planejada, sem criar risco de fazer com que o Estado vire como aconteceu no nosso vizinho Rio Grande do Sul, que agora está se recuperando, mas ficou quase 12 anos atrasando o salário, não pagando 13º. Minas Gerais, que agora também o governador Zema conseguiu recuperar o Estado, mas ficou 10 anos as pessoas recebendo parcelado o salário. O Paraná não pode chegar numa situação dessa e eu não vou deixar.
né? Não foi para isso que eu me elegi, muito pelo contrário, me elegi para melhorar as contas públicas. Tanto é que nós estamos fazendo obras e investimentos pesados justamente porque as contas estão equilibradas. Então, no meu primeiro ano, eu consegui dar uma reposição de 2%. Agora, depois teve a lei que proibiu na Covid de fazer aumento de custo. Nós demos 3% agora de forma geral. Paguei todas as promoções, progressões em todos os anos. Se você pegar o passado, tinha governador que anunciava e ia pagar 4 anos depois as progressões e promoções. Eu estou pagando todos os anos, isso são quase mais de R$500 bilhão por ano que nós temos entre todos os servidores. Isso é um ganho salarial também. E o que nós estamos fazendo, em especial para os professores, foi um rearranjo na carreira dos professores, onde o Paraná hoje passou a ter um dos maiores pisos para 40 horas de professor do Brasil. O professor que ganhava R$ 2.800, passou a ganhar R$ 5.550. A partir de fevereiro agora, que ia entrar em janeiro, teve teve um problema de software lá na rodagem da folha, mas agora em fevereiro paga o janeiro e fevereiro. Então, e com detalhe, deu uma média de 20% aumento salarial dos professores, para a base 48%, sem ter intermediação. Nós não temos relação de necessidade de ter intermediação, porta-voz do professor. É o governo com o professor direto, com os núcleos regionais de educação, com os nossos diretores. Tinha representante, que se dizia representante dos professores, que queria que aumentasse o teto da pirâmide, né, que é onde tem os presidentes de sindicatos, os dirigentes de sindicatos, são os que ganham mais, mas não estão na sala de aula. Eles queriam que aumentasse o salário desse pessoal, e eu optei em aumentar o salário da base em especial, e do meio, que é quem ganha de R$7.000 até R$2.800 que ganhavam, isso daí que tiveram um maior aumento. Então tudo isso sendo planejado e pensado. Os policiais, nós criamos o Extra Jornada, que em vez do policial ficar indo fazendo bico em bailão, ele trabalha para o Estado. Já que ele ia trabalhar no bailão, ele trabalha para o Estado. 6 horas, ganha R$180 cada 6 horas trabalhada na sua folga, se ele quiser. Nós criamos o Vale a Alimentação, que não tinha para o policial. Há 20 anos eles queriam isso. Uma ajuda de custo de R$600 por mês. Hoje, com carro com equipamento de primeiro mundo, arma italiana, que nós vamos entregar 19 mil pistolas italiana Beretta para os nossos policiais. Até pouco tempo atrás tinha arma que falhava quando o policial tinha que trocar tiro. Moto BMW. Mas o policial, por que vai gastar com moto BMW? Não, o policial do Paraná tem que andar com moto igual anda os alemães, igual anda a polícia da Espanha, igual anda a polícia dos Estados Unidos. Por que nós temos que ser síndrome de vira-lata? Tem que andar com coisa boa, equipamento bom. A principal, antes do salário, é proteger a vida do policial. Então ele tem que estar com um bom equipamento. Então tudo isso está sendo pensado. Agora vamos lançar o Projeto Falcão, que é helicópteros voando boa parte do tempo para ajudar a polícia no chão, com monitoramento de drone, a cidade da polícia, projeto Olho Vivo, tudo isso já acontecendo, sendo implantado para colocar à disposição da nossa população. Agora, claro que eu não consigo agradar todo mundo, né? A gente a gente vai acabando com alguns interesses, né? Tinha gente que tem interesse em vender farda para a polícia. Acabou esse interesse. A licitação aberta para o mundo inteiro participar. Pistola só a fábrica brasileira que ganhava. Não, é o mundo inteiro que tem que participar. Então esses lobbies nós fomos acabando. E quando você acaba, alguém não fica feliz. Mas nós estamos aqui para enfrentar. Governador, eu vou atravessar o Kim, já que a gente está falando de segurança pública, uma reclamação bastante... A gente ouve bastante, principalmente aqui em Maringá, a gente tem escutado sempre. Quando a gente fala de segurança pública, no efetivo de policiais. Existe já alguma situação para tentar resolver isso, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil? A gente teve até uma história aqui de falta de delegado e uma série de coisas na Polícia, tanto civil quanto militar. E é verdade isso aí. Nós contratamos agora, fizemos um concurso público para 2.500 policiais militares. Começam possivelmente em junho na academia, já teve as provas, agora tem os testes de psicológico, enfim, treinamento físico. Aí começa a academia em junho, a previsão. E nós fizemos também para a Polícia Civil, né, que tem ali 500 policiais entre delegados e agentes. Nós fizemos uma reestruturação especial na Polícia Civil, que era uma Polícia Civil falida no estado do Paraná. A verdade é essa. Ela totalmente desacreditada, não tinha nenhum tipo de estrutura. 80% do efetivo da Polícia Civil, quando eu assumi o governo,
cuidava de preso. 80%. 80% cuidava de preso, não fazia investigação, só cuidava de preso. O Paraná era o estado que mais tinha preso em delegacia no Brasil. 12 mil presos. O que eu fiz? Vamos fazer presídio, já que para que não tenha cadeia dentro de delegacia. Nos últimos 16 anos, isso é dado público, não tem como eu mentir. Nos últimos 16 anos, 10 presídios no Paraná. 3 anos do meu governo, 16 presídios. 16, que nós estamos inaugurando todos, alguns ano passado e agora estou inaugurando no início desse ano. Nós desativamos 70 cadeias públicas no estado, no centro da cidade. 70 tiramos. Hoje não tem mais nenhum policial que fica civil cuidando de preso. Hoje é tudo DPEM, todo o departamento penitenciário, a polícia penal que cuida dos nossos presos. Então hoje nós temos um efetivo da Polícia Civil que 80% cuidava de preso, hoje está investigando, está fazendo operação. Se você pegar os gráficos de operação no Paraná, antes do meu governo e com o pós-meu governo, é assim, é coisa de 1000% a mais. Fazia 50 operações, hoje faz 250. É uma loucura. Por quê? Nós tiramos o cara, parou de ser agente penitenciário, um delegado, um agente, para começar a investigar. Então você muda o panorama. Nós tivemos, obviamente, um hiato no concurso público, porque eu não podia fazer concurso no meio da pandemia. A lei eterna me proibia fazer isso, aglomeração, aquele troço todo. Então a gente teve que... Nós fizemos, era para 2020 o concurso, tivemos que postergar, mas agora saiu, já tem aí os aprovados e começa o treinamento, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Mas, obviamente, que esse planejamento ele tem que acontecer todo ano. Então, a partir do momento que esse pessoal entrou na academia, fez a preparação, está apto a ir para a rua, seja na Polícia Civil ou na Polícia Militar, nós já preparamos outro concurso público para, de alguma maneira, a médio prazo, conseguir recuperar esse contingente, que é um contingente defasado faz 10, 15 anos, não é de agora. Agora, a nossa polícia está trabalhando muito. Se você pegar os índices de criminalidade no Paraná, tem caído muito, de modo geral. Estamos fazendo um projeto de política de fronteira também muito importante para evitar esse contrabando que vem, drogas que vem do Paraguai, que vem de outros estados, enfim, que esse bloqueio de fronteira é importantíssimo e automaticamente tentando buscar soluções tecnológicas, né? Porque segurança pública você faz com polícia treinada, presença física que dá sensação de segurança para o cidadão, mais muita tecnologia, que é algo que o Paraná não tinha e nós estamos investindo. Quem, Rafael? Governador, em 2019, no primeiro ano do mandato do senhor, o senhor propôs aos servidores públicos do Estado o pagamento em 3 parcelas de reajuste que não foram pagos, né, da gestão anterior. E, pelo que a gente sabe, somente a primeira parcela foi quitada. Se é realmente verdade isso ou não, e se não, né, o senhor acha que esse ano vai ser retomado? Qual que é a previsão de pagamento das demais parcelas? Não, nós fizemos um compromisso do nosso governo, foi fazer dar 5% nos 4 anos. Esse era o compromisso que eu tinha, de no mínimo 5%. Isso nós já cumprimos. Pagar as promoções e progressões também foi algo que a gente cumpriu, então estamos cumprindo todos os anos. E claro, tem um déficit para trás, que daí não cabe a mim, né, ser o responsável do que aconteceu no passado, mas a gente quer tentar resolver para o futuro. Então nós tem um entendimento na Justiça que de forma gradativa a gente vai fazer essa programação de compensação daquilo que não foi feito no passado. Vamos lá, vamos seguir então. Agora, Fernando Tupan. Tudo bem? Vai, Fernando. Governador, é o seguinte, assim, nós estamos vendo uma coisa que não se via nas gestões anteriores, assim, apesar de todas as dificuldades, o senhor conseguiu fazer o Paraná um canteiro de obras. Como você conseguiu fazer isso? O que acontecia com os outros que não tinham essa facilidade, assim? A gente sabe que o ex-senador como Roberto Requião não conseguia nem entrar na internet. Quando Beto Richa entrou no Palácio Iguaçu, não tinha nem ponto de internet dentro da sala dele. O que acontece? É a ligação e a facilidade com o mundo digital que ajuda? Ô Tupã, não cabe a mim julgar os demais, né? Mas eu acredito que esse planejamento, até falei no começo do programa, que o gestor público brasileiro não tem esse hábito de planejar a médio e longo prazo. E eu, talvez com uma visão diferente, entrei no governo com essa visão de planejar a médio e longo prazo. Então, primeiro, o que nós fizemos? Acabamos com as mordomias.
Aposentadoria de governador. Acabei com essa teta. Era uma tetona gorda. Acabei. Tem gente brava comigo. Fazer o quê? Acabei com a teta. Escola... como que era? A Ilha do Governador. O governador tinha uma ilha de veraneio. Isso é brincadeira em pleno século XXI. Com gente passando necessidade. Tinha uma ilha na Baía de Paranaguá de veraneio, que é a Ilha das Cobras. Transformei em Escola do Mar. Está sendo reformada, vai ser entregue nos próximos dias para dar curso para a molecada do litoral, aprender hotelaria, curso de gestão de pousada, gastronomia, aquicultura. Então, nós fomos cortando as mordomias, já tinha alugado para o Estado do Pará, tinha um jatinho que custava 5 milhões por ano. Quando você começa a cortar, que a gente fala que eu aprendi no setor privado, nas empresas, que é os custos escondidos. Quando você começa a cortar essas mordomias, esses custos escondidos, começa a sobrar dinheiro. Não tem matemática. Você começa a cortar gordura que é obsoleto, isso começa a sobrar dinheiro para investir naquilo que é necessário. Por exemplo, o programa Casa Fácil, que é o maior programa do Brasil que nós fizemos de casa própria. 30 mil casas que nós estamos construindo no Paraná. Eu chamei o pessoal do Sinduscom, do Paraná, que nós temos vários aí representantes do setor de construção civil. No meio da crise da Covid, eu preocupado com o desemprego, falei, vai ter muito desemprego, nós temos que criar ferramentas para gerar emprego. Construção civil, todo mundo sabe que é uma das maneiras que mais rápida gera emprego. Eu chamei o pessoal do Sinduscom e falei, o que está acontecendo com o projeto aí, o Casa Verde e Amarela, que era o Minha Casa Minha Vida, tal. Por que não está rodando? Eu falei, está rodando porque o pessoal não tem a entrada na Caixa Econômica. Não tem dinheiro para dar entrada. Que geralmente é 15 mil, 18 mil reais, 12 mil reais, dependendo da renda da família ou do tamanho da casa. Falei, e se eu der a entrada para a pessoa? Ele falou, nós vamos explodir e fazer obra. Falei, vocês fazem 30 mil casas? Nós fazemos 30 mil casas. Peguei $500 milhão de todas essas economias que nós fizemos, das mordomias, coloquei no programa. Estamos fazendo um projeto de 4 bilhões de reais de construção de casa. 100 mil empregos diretos que estão acontecendo. Então, quando você pega esse planejamento, corta as mordomias, começa a sobrar dinheiro para fazer obra. Não tem mágica, é só... Esse foi o subsídio de 15 mil reais. 15 mil reais para a pessoa a fundo perdido. Esse o governo dá para a família até R$1.800 de renda, que é uma família humilde. Então ela consegue daí fazer o financiamento. Em vez dela pagar R$600 de aluguel, ela paga R$350, R$400 de parcela para ter a casa própria. Vamos lá. De fato, isso terminou influenciando as próprias seis aqui em Maringá, também vindo a ser beneficiadas. Vamos tentar a Pâmela e o Neto. Começo com você, Neto, vai. Governador, vamos falar um pouquinho sobre eleição. A gente sabe que algumas pré-candidaturas estão se lançando aí pelo Estado, como o deputado Felipe Barros, que deu entrevista a essa rádio e disse ser um soldado do presidente Bolsonaro. Hoje ele critica o seu governo, mas caso o senhor tenha o apoio do presidente Bolsonaro, com certeza vai pedir votos para o senhor. E ele e o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre, estavam em um hotel recentemente discutindo aí as questões políticas e uma possível aliança contra o governo. Como é que o senhor vê tudo isso, tendo hoje o apoio da maioria dos prefeitos do Paraná, vereadores, vice-prefeitos? Esse tipo de coisa intimida o senhor nas eleições? E como o senhor vê o processo eletivo? Não intimida porque eu vou ter que concorrer com alguém mesmo. Não tem como eu ser candidato sozinho. É muito difícil isso acontecer e nem acho que é bom para a democracia. Acho que é bom ter outras pessoas que pensam diferente da gente, que possa apontar qualquer tipo de falha. Mas eu, assim, a minha construção política e a minha defesa do Paraná na política não é contra o Zé ou contra o Mané. É contra a velha política. A velha política não é a idade, a velha política é a prática velha de política, do coronelismo, da safadeza, de fazer fake news. Então é isso que eu estou combatendo. O Paraná foi comandado por 3, 4 famílias durante 40 anos. Aí pegou um jovem de 37 anos, que não vem da elite política do Paraná, consegue construir um trabalho de união com a população, de credibilidade, claro que com muitos desafios, o nosso governo não é perfeito, tem muitas falhas, tem muitas coisas que nós temos que ainda consertar, mas acho que nós estamos avançando muito na qualidade de vida e isso incomoda. Então é natural. Então o meu desafio e o meu enfrentamento não é com o Zé ou com o Mané, é com a prática velha de se fazer política, que não importa a idade. Tem muita gente nova que faz política velha, né? E nós temos que enfrentar esse tipo de gente. Então eu estou animado para isso.
Pamela, vou te dar também um minutinho, vai. Ok. Governador, vamos falar de pedágio? O pessoal tá cobrando muito no chat. E assim, por mais que a gente esteja livre dele hoje, né, nesse curto período, ano que vem tem a renovação e tá nas mãos do senhor. Eu quero saber, o pedágio vai deixar de ser esse pesadelo que é na vida do paranaense para, de fato, somar de alguma forma, ser mais leve e somar para as nossas vidas? Ô, Pamela, eu acho que já deixou. É bom a gente registrar que esse pedágio no Paraná foi implantado em 1997. Eu tinha 16 anos. Eu nem imaginava na minha cabeça que eu teria a responsabilidade de tomar a decisão para resolver esse problema, que era talvez o maior problema do Estado em termos de desenvolvimento econômico, enfim, que prejudicou muito o Paraná. O pedágio do Paraná é uma novela de safadeza, contrato mal feito, de mentira política que usaram para enganar a população, de retirada de obras, de contratos sem diminuir o preço. Então foi um escândalo, né? Tanto é que nós assumimos o DR, não tinha um computador, a Polícia Federal tinha levado tudo por causa desses lava-jato e esses monte de investigação de empreiteira. Então não seria justo, nem comigo, nem com o paranaense, eu prorrogar o contrato. Muitos queriam que eu prorrogasse. Como é que eu vou prorrogar um contrato que só fez mal para o Paraná? Ia estar passando a mão em tudo aquilo que aconteceu. Então nós optamos em romper com esse contrato, de não renovar esse contrato, de acabar de vez com esse contrato, esse abuso que tinha nos preços, e fazer um novo projeto, que foi um projeto feito com o Ministério da Infraestrutura, porque 80% das rodovias não são do Estado, são rodovias federais, são rodovias que nem autoridade eu tenho. Eu posso mandar nas estaduais, mas as federais quem manda é o governo federal. Então nós conseguimos fazer um projeto junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com a sociedade civil organizada, as audiências públicas, a Assembleia Legislativa participando, e fizemos um modelo que é único no Brasil, tanto é que o Rio Grande do Sul agora está copiando o modelo do Paraná, e Santa Catarina, que a gente sempre falou tanto, está copiando o modelo do Paraná, que é um modelo muito simples. Ele é um modelo que vai para a Bolsa de Valores, que não tem como ter picaretagem na Bolsa de Valores, porque só entra empresa que realmente tem um histórico positivo, né, de grandes contratos no mundo. O mundo inteiro pode participar e é o menor preço. Quem der a menor tarifa leva o projeto. Com um detalhe, com seguros para o usuário. O que é esse seguro? Dependendo do lance, ele deixa um valor ali conforme o desconto que ele der, porque ele tem que mostrar que ele tem caixa. Se eu vou colocar o preço lá embaixo, tem que mostrar que eu tenho dinheiro para aguentar o preço. Então a empresa tem que fazer isso. Isso vira um seguro que fica no lote do contrato. Então, na região de Maringá, a empresa que ganhar, ela vai ter um seguro. Se daqui 5 anos, por exemplo, a população entender, olha, tem que fazer um novo contorno em Maringá porque a cidade cresceu demais para lá e não estava na obra, não estava no projeto essa obra, o prefeito, junto com os deputados, junto com a população, faz audiência pública e olha, não, nós queremos essa obra, pega o dinheiro do seguro e faz a obra que não estava no contrato. Então, é um modelo muito simples. Com detalhe, obras, não adianta só preço de pedágio. Isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. Você tem que ter preço justo, mas com obras. Então nós temos que ter Curitiba, Foz do Iguaçu duplicado. Nós temos que terminar Maringá até Curitiba duplicado, que nós já avançamos bem, agora falta 50, 60 quilômetros para finalizar essa duplicação. Tem os contornos que tem que ser feito. Então nós estamos falando de um projeto de 1.800 quilômetros de duplicação. É o maior projeto da América do Sul em duplicações de rodovia. 44 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, 44 bilhões em 6 anos, que é o que está no projeto, o governo federal, para o Brasil inteiro, tem um orçamento de 5 bi, a infraestrutura. O governo federal, para o Brasil inteiro, tem 5 bi. Nós vamos ter 7 bilhões por ano no Paraná. É uma loucura esse projeto. Vai ser um projeto de sucesso, não tenho dúvida. Claro, a população fica receosa. Como foi um histórico de 24 anos ruim, as pessoas, todo mundo fica com qualquer tipo de apreensão. Sim. Mas eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que é vencedor. É um projeto moderno, inspirado no modelo americano, modelo canadense, que é o que o Brasil precisa começar a se inspirar em países que deram certo. Não é de ficar se inspirando na Venezuela, em Cuba. Não estou nem entrando na questão ideológica, estou entrando na questão de desenvolvimento social e econômico. Nós temos que se esperar com a Alemanha, com quem deu certo. Né? Então, acho que é um modelo que realmente vai dar. E falo muito de Santa Catarina. Santa Catarina é R$3, R$4, se não me engano, porque lá é só conservação, não tem obra. Você tem 2 modelos de pedágio no mundo. O de conservação, o cara pega uma rodovia, vou manter só o tapa-buraco, só faz o dia a dia. E você tem a conservação com obra. Não, peguei a rodovia assim, mas vou duplicar, vou fazer trincheira e tal. Isso daí, aí é um outro pedágio.
Então isso que as pessoas às vezes confundem, mas nós conseguimos fazer um modelo que vai ter um pedágio com 50% em média mais barato. Tem pedágio, por exemplo, de Jacarezinho que vai chegar a 60%, 65% de desconto. Jataizinho, por exemplo, também era R$ 26,00, pista simples. E uma média de 50% com muita obra acontecendo no Paraná. 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6, ó, vou dar tchau pra vocês por atacado. Kim, Tchau. Luiz Neto, Obrigado. Pamela, Aguinaldo Vieira, professor Jorge, obrigado. E eu quero agradecer a presença do governador. Governador, obrigado pela presteza, ajustar a agenda para estar aqui com a gente, né? Agora o senhor já tem evento, já está indo lá para Iguaraçu para fazer a assinatura. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a bancada aqui. Carioca. Ó, Carioca, tamo junto, hein? Tamo junto, meu querido ilustre governador Ratinho Junto. Satisfação. Nossa, Quer ver já então? O que vem por aí, Carioca? eu vou oferecer hoje, vou oferecer pro meu governador. Qual que é a canção? O meu prefeito tá ali. Qual que é a Ulisses canção? Maia. Qual que é a canção? Hoje a canção é Lulu Santos Casa o Eterno Retorno. Significa que vai ficar em casa Tá bom. durante mais 4. Deixa eu ouvir, Aguinaldo. O que você tem para falar de Jandai, Aguinaldo? Você tem alguma coisa de Jandai para falar? Essa eu lembro, mas eu quero convidar o governador para dia 9 lá no Lebloc Eventos. A gente vai fazer um revival anos 80 e 90, matar saudades. Já levar o Rodrigo Pina também, que gosta de uma festa também. O Rodrigo gosta de uma festinha. Aguinaldo, vai ter tijolo. Mas isso lembra lá do Aeroanta, quando o governador dava um perdido na primeira dama, dona Luciana. Ia lá Cuidado. Vai me derrubar aí, Cuidado. Ele ia com bolacha lá no Aeroanta. Bons tempos ouvir essa música aí. Mas bons tempos, é sempre um prazer receber o governador aqui. Obrigado, Guinaldo. Ó, quero agradecer a todos vocês, agradecer muito o prefeito Liz, que tem sido um grande prefeito de Maringá. Temos muitas parcerias, temos muitos projetos bons que a gente está para anunciar nos próximos dias também. E dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tá certo, Carioca. Aí, terminamos. Beleza. Depois vai ter o momento da foto aqui, né? Não sei. Então a foto, eu vou falar. Cadê o Pina? O Pina já saiu. Tá ali, O Pina ó. tá ali. A foto vai ser assim, presta atenção. Fala. Estamos ao vivo aqui. Vai ser o nosso governador, eu e o nosso prefeito. É o que interessa na foto. Tá bom, então tá. Tchau, 8 e 8. Ó, 8 horas e 8 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Pan News aqui com a entrevista com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Você continua com a gente em nossas plataformas. À noite tem Pan News 18 horas. Você também não pode perder. E amanhã, sexta-feira, também tem Pan News às 7 da manhã. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.